No coração do sertão de Pernambuco, em 1850, o sol inclemente era a única testemunha do túmulo que Isidora Teles cavava com as próprias mãos. Cada pá de terra seca não enterrava apenas seu marido, Damião, mas plantava a semente de uma guerra que atravessaria gerações. Não havia lágrimas em seu rosto, apenas a poeira e a determinação de quem transforma o luto em uma promessa de sangue. Continue assistindo para descobrir como uma cova se tornou o berço de uma maldição, e aproveite para se inscrever e não perder nenhuma de nossas histórias sobre as cicatrizes que definem o Brasil. Aquele era um tempo e um lugar governados pela lei do mais forte, onde a justiça do império era uma miragem no horizonte e o poder era medido em hectares de terra, cabeças de gado e canos de bacamarte. O ar cheirava a poeira, a mandacaru, e ao medo silencioso que emanava de cada casebre. O som dominante era o do vento cortando a caatinga, um sussurro constante que carregava as histórias dos oprimidos e a arrogância dos opressores. A morte de Damião não foi um evento isolado, mas a reafirmação de uma ordem social brutal, onde a vida de um homem valia menos que a fonte de água em sua propriedade. Isidora Teles, uma mulher de 30 anos com feições entalhadas pela seca, era o epicentro dessa tempestade silenciosa. Antes conhecida por sua resiliência e trabalho duro, a execução covarde de seu marido a transformou em um monumento de ódio frio e calculado. A ferida não era apenas a perda, mas a humilhação pública, o corpo de Damião deixado na porteira de sua casa como um recado para todos. Sua motivação não era mais sobreviver, mas arquitetar a destruição completa e metódica da linhagem que lhe tirou tudo, usando o tempo e a paciência como suas armas mais letais. O arquiteto de sua dor era o coronel Jeremias Peixoto, a encarnação do poder absoluto. Um homem corpulento, de voz trovejante e um olhar predador que enxergava o mundo como sua propriedade. Para ele, a morte de Damião não foi um ato de maldade, mas um ajuste natural, a remoção de um obstáculo. Sua crueldade era pragmática, casual, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Ele era a lei, a igreja e o carrasco, e o silêncio do vilarejo era a prova de seu domínio inquestionável, deixando no ar a pergunta sufocante de como um poder tão grande poderia um dia ser desafiado. Em meio a esse cenário, duas figuras se moviam nas sombras da tragédia. Amâncio, o filho de 10 anos de Isidora, deixou de ser uma criança para se tornar o projeto de uma vida, a arma que sua mãe forjaria no fogo do ressentimento. Sua infância foi roubada no instante em que a faca que matou seu pai, ainda manchada, foi exposta na parede da sala como um altar macabro. Ao lado deles, Vicente, um velho agregado leal a Damião, tornou-se os olhos e ouvidos de Isidora, um espião silencioso medindo as fraquezas do inimigo. Em contraste, o padre Inácio oferecia apenas condolências vazias, um símbolo da conivência das instituições com a tirania. A promessa narrativa estava selada no olhar de Isidora. Ela sabia que um confronto direto seria suicídio. Sua vingança seria um veneno lento, gotejado ao longo dos anos. A casa se fechou para o mundo, transformando-se em um templo dedicado à memória do assassinato. Todos os dias, ela narrava a emboscada para Amâncio, descrevendo cada golpe, cada súplica ignorada, cada gota de sangue derramada. Ela o ensinava a atirar, a rastrear e, acima de tudo, a odiar com a paciência de uma predadora. Mas será que a mente de um menino suportaria o peso de um ódio tão antigo? Anos se passaram, e a paciência de Amâncio, agora um adolescente forjado pela fúria, encontrou seu limite. Em um ato de rebeldia impulsiva, ele tentou envenenar o gado do coronel, uma fagulha de vingança acesa antes da hora. Ele foi descoberto, e os capangas de Jeremias Peixoto o espancaram até deixá-lo à beira da morte. Quando Isidora o encontrou, ensanguentado e derrotado, não houve consolo em seus olhos, apenas a frieza cortante de uma mestra. Com a voz firme, ela sentenciou: o ódio sem paciência é o caminho mais curto para a cova. Aprenda. A lição foi brutal, e a tensão cresceu, revelando que a arma que ela criara tinha vontade própria. Meu nome era Damião Teles, e minha história não começa com sangue, mas com terra. A terra seca e rachada do sertão de Pernambuco que, para muitos, era sinônimo de castigo, mas para mim era uma promessa. Lembro do cheiro da poeira antes da chuva rara, da sensação dos grãos de areia sob minhas unhas,
do trabalho que entortava as costas, mas endireitava a alma. Minha ambição nunca foi a de ser um coronel, de medir meu valor em poder ou medo, mas sim em ver o milho crescer forte e saber que cada espiga era fruto do meu suor, um testemunho honesto da minha existência neste mundo. Eu não nasci com nada além de um par de mãos fortes e uma teimosia que minha mãe dizia ser maior que a seca. Desde menino, aprendi que a vida no sertão era uma negociação diária com o sol e com a morte. Vi vizinhos perderem tudo para a estiagem, vi a fome estampar seu brasão nos rostos das crianças. Por isso cada semente que eu plantava era uma oração, cada animal que eu criava era um milagre. Sacrifiquei minha juventude não em festas ou cantorias, mas na labuta incessante para juntar cada tostão, sonhando com um pedaço de chão que eu pudesse chamar de meu. E então eu a vi. Isidora não era como as outras. Havia uma força em seu olhar que parecia desafiar o próprio sol inclemente. Ela não se curvava, não se diminuía. Em seus gestos, na forma como carregava um balde de água ou remendava uma roupa, existia uma dignidade que a terra inteira de um coronel não poderia comprar. Eu não lhe prometi riquezas, pois não as tinha. Prometi a ela meu suor, minha lealdade e a construção de um lar, pedra por pedra, com a argamassa do nosso esforço conjunto. Nosso casamento foi simples, abençoado mais pela esperança do que pela igreja. Juntos, compramos aquele pequeno pedaço de terra, ignorado pelos grandes por ser rochoso e difícil. Mas nós tínhamos algo que eles não valorizavam: a perseverança. Trabalhamos lado a lado desde a primeira luz da manhã até que a lua se tornasse a única testemunha do nosso cansaço. A casa que erguemos com nossas próprias mãos era pequena, mas para nós era um palácio, cada parede erguida era um verso do nosso poema de amor e teimosia. Foi nesse chão que descobrimos a bênção que selaria nosso destino. Uma fonte de água que nunca secava, um veio de vida escondido sob as pedras, um segredo que a terra nos confiou. Aquela água era a garantia de que nossa pequena fortaleza resistiria a qualquer seca, a certeza de um futuro. Mas mal sabíamos nós que a mesma água que nutria a vida também despertaria a cobiça da morte, pois os olhos do coronel Jeremias Peixoto já começavam a vigiar nossa prosperidade silenciosa. O nascimento de Amâncio mudou tudo. Segurar aquele pequeno ser em meus braços, tão frágil e ao mesmo tempo dono de um futuro inteiro, redefiniu o propósito da minha existência. Cada gota de suor, cada calo nas mãos, agora tinha um nome e um rosto. A terra não era mais apenas minha e de Isidora, era o legado dele. O mundo tornou-se um lugar mais perigoso, pois agora eu tinha um tesouro infinitamente maior para proteger, um tesouro que nenhum exército de capangas poderia avaliar. Lembro-me do seu primeiro aniversário. Não tínhamos dinheiro para presentes, então passei a noite entalhando um pequeno cavalo de um pedaço de umburana. Os olhos dele brilhando ao ver o brinquedo tosco valeram mais do que todo o ouro do império. Eu o ensinei a reconhecer o canto dos pássaros, a entender os caminhos do vento e a respeitar a terra que nos alimentava. Eu queria que ele fosse um homem de bem, com as mãos calejadas pelo trabalho, não pelo gatilho de uma arma. Mas a sombra do coronel Jeremias Peixoto se estendia cada vez mais sobre nossa felicidade. Suas visitas começaram como ofertas amigáveis, uma proposta de compra pela nossa terra que soava mais como uma ordem velada. Sua voz era um trovão contido, seus olhos pesavam sobre nós como os de um gavião sobre sua presa. Ele não via uma família, um lar, ele via apenas um obstáculo, uma fonte de água que por direito divino de sua própria arrogância deveria ser sua. Recusei sua oferta. Fiz isso com a calma de quem defende o que é sagrado. Aquela terra guardava a memória do nosso esforço, a promessa do futuro de Amâncio. Vendê-la seria vender nossa alma, apagar nossa história. Naquele dia, ao ver o sorriso desdenhoso se formar no rosto do coronel, eu soube que não havia declarado apenas minha decisão, mas uma guerra. Uma guerra que eu não tinha homens nem armas para lutar, apenas a minha convicção. As coisas começaram a mudar. Nossas cercas apareciam cortadas, animais adoeciam sem explicação. Os capangas do coronel passavam pela nossa porteira em um desfile silencioso de intimidação. O medo, um veneno frio, começou a se infiltrar nas frestas da nossa casa. Eu via a angústia crescer nos olhos de Isidora, e a cada noite eu a abraçava e prometia que tudo ficaria bem,
mesmo que a certeza dessa promessa se esvaísse dentro de mim a cada novo amanhecer. Para um homem, não há dor maior do que ver o medo no rosto daqueles que ele jurou proteger. Você seria capaz de se manter firme, sabendo que sua teimosia poderia custar a vida de sua família? Se você sente o peso dessa escolha, continue comigo nesta jornada, pois a injustiça que se avizinhava precisava de uma testemunha, e essa testemunha era eu. Minha luta não era por um pedaço de chão, mas pelo direito de existir. Lembro de uma noite pouco antes do fim. Estávamos à mesa comendo um simples prato de feijão e farinha. Amâncio contou uma história da escola, e Isidora riu, um som tão raro e precioso quanto a chuva. Naquele instante, o mundo exterior desapareceu. Havia apenas nós três, uma pequena ilha de paz em um oceano de ameaças. Olhei para ela e disse, em um sussurro: enquanto eu respirar, este lugar é nosso. Foi a última promessa que pude lhe fazer. No dia seguinte, o ar estava diferente. Havia um silêncio pesado na caatinga, uma quietude que não era de paz, mas de espera. Um pressentimento gelado percorreu minha espinha, mas o trabalho precisava ser feito. Beijei Isidora, afaguei os cabelos de Amâncio e saí, como em qualquer outro dia. Um ato tão rotineiro, tão banal, que se tornou a despedida final, a última imagem de tudo que eu amava e estava prestes a perder para sempre. A emboscada não foi uma luta, foi um abate. Não me deram a chance de um duelo, da honra de um confronto. Fui cercado por homens cujos rostos eram máscaras de crueldade a serviço de um mestre. O primeiro golpe veio pelas costas, uma traição covarde que roubou meu fôlego e minha força. O mundo começou a girar, e o som das risadas deles se misturou ao som do meu próprio sangue encharcando a terra que eu tanto amava. Enquanto a vida se esvaía de mim, minha mente não se encheu de ódio. O ódio viria depois, um legado terrível que eu deixaria para Isidora. Meu último pensamento foi uma imagem, a do sorriso dela naquela noite, a do brilho nos olhos de Amâncio com seu cavalo de madeira. Eu não morri como um guerreiro, mas como um pai e um marido, cujo único crime foi acreditar que o trabalho honesto poderia construir um muro forte o suficiente para deter a ganância. Eles deixaram meu corpo na porteira de casa, um troféu macabro para que todos vissem o preço da desobediência, um recado escrito com meu sangue. Eles acreditavam que, ao me matarem, estavam encerrando uma disputa por água. Mal sabiam eles que não estavam apenas tirando uma vida. Estavam dando à luz a um monstro. Estavam plantando a semente de um ódio tão profundo e paciente, que floresceria em um massacre futuro. Minha história termina ali, na poeira daquela estrada. Mas a história da minha morte estava apenas começando. Eles me tiraram de Isidora, mas deixaram para ela uma memória, uma faca manchada e um propósito. Eles não podiam imaginar que a mulher quieta e resiliente que eles humilharam, se tornaria a matriarca de uma vingança que ecoaria por gerações, transformando o luto em uma arma letal. Agora meu corpo jazia sob a terra que eu mesmo cavei com meu esforço, mas meu espírito permaneceu, preso à dor da minha família. Eu me tornei a primeira página de um livro terrível, o espectador silencioso de como o amor que um dia nos uniu foi transmutado no mais puro e frio combustível para a destruição. E a pergunta que ficou suspensa no ar seco do sertão era terrível: quanto sangue seria necessário para lavar a injustiça da minha morte? A mudança não chegou como uma tempestade, mas como uma garoa fina e persistente que aos poucos encharca a alma até os ossos. No início, a casa ainda vivia cheia, com o eco das risadas dos meus filhos, e o corre-corre dos netos pelos corredores que eu mesmo construí. As refeições de domingo eram sagradas, uma liturgia de afeto, onde o molho da macarronada e as histórias partilhadas alimentavam mais do que o corpo. Eu era o patriarca, o centro de gravidade em torno do qual a família orbitava com um calor que eu acreditava ser eterno. Depois, as coisas começaram a se deslocar, de forma quase imperceptível. Meu filho casou-se com uma mulher de cidade, cujos olhos pareciam sempre calcular o valor das coisas, inclusive o do meu tempo. As visitas dele tornaram-se mais curtas, pontuadas por olhares impacientes para o relógio. Ela trazia uma lógica fria para o nosso caos afetuoso, sugerindo que os almoços de domingo eram um ritual antiquado, uma perda de tempo em um mundo que, segundo ela, não parava de girar. Minha filha, por sua vez,
encontrou um marido que a convenceu de que a ambição era a única virtude que importava. Ele falava de investimentos, de oportunidades, de um futuro que parecia não ter espaço para um velho, cujas únicas riquezas eram memórias, e um pomar no quintal. Aos poucos, as conversas que tínhamos sobre a vida deram lugar a monólogos dele sobre o mercado financeiro, e eu me via apenas balançando a cabeça, um espectador mudo no teatro de suas novas prioridades. O primeiro aniversário que passei sozinho foi o marco silencioso dessa erosão. Um telefonema apressado do meu filho, interrompido pelo choro do meu neto ao fundo, e uma mensagem de texto da minha filha, cheia de emojis que tentavam compensar a ausência física. Naquela noite, o bolo que a vizinha me trouxe tinha um gosto amargo de solidão, e as velas acesas iluminavam uma sala vazia que ecoava as festas de outrora. Foi a primeira vez que o silêncio do telefone pareceu mais alto que uma multidão. Os netos que antes disputavam um lugar no meu colo para ouvir histórias, agora mal me olhavam. Cresceram e foram contaminados pela pressa dos pais. Suas visitas se resumiam a um beijo protocolar na minha testa e um mergulho imediato na tela de seus celulares. Eu me tornei parte da mobília, uma figura antiga e empoeirada no canto da sala, cuja voz não conseguia competir com o brilho hipnótico da tecnologia. A cadeira vazia na cabeceira da mesa durante o Natal foi a fotografia da minha nova condição. Eles decidiram passar o feriado na casa de praia dos novos sogros, uma decisão comunicada a mim como um fato consumado, sem qualquer consulta. Disseram que seria mais prático, mais divertido para as crianças. Não perceberam, ou não se importaram que estavam desmontando o último altar da nossa união familiar, e eu era o santo esquecido. Comecei a me sentir invisível dentro da minha própria casa. Minha nora, em uma de suas raras visitas, decidiu reorganizar a sala de estar, trocando de lugar os móveis e guardando em caixas os porta-retratos que eram a minha linha do tempo. Ela disse que estava modernizando o ambiente, mas o que ela realmente fazia era apagar as minhas pegadas, tornando o espaço um lugar estranho e impessoal. As pequenas humilhações se acumulavam como grãos de areia formando o deserto da minha velhice. Durante uma conversa, meu genro me interrompeu para dizer que minhas ideias eram do século passado, rindo como se fosse uma piada inofensiva. Todos riram com ele, e naquele momento eu entendi que minha experiência, antes reverenciada como sabedoria, agora era tratada como senilidade, um fardo anacrônico. As decisões sobre minha própria vida passaram a ser tomadas por eles, em conversas das quais eu era excluído. Discutiam sobre a possibilidade de eu me mudar para um lugar menor, ou talvez contratar uma cuidadora, tudo em sussurros na cozinha, acreditando que a minha audição já não era boa o suficiente para captar a sentença que proferiam sobre o meu futuro. Eles não estavam cuidando de mim, estavam administrando um problema. Eu me tornei uma obrigação no calendário deles, um item a ser riscado da lista de tarefas. A visita quinzenal era cronometrada, ansiosa, cheia de perguntas que não esperavam respostas. Como o senhor está, pai? Precisa de alguma coisa? As palavras eram certas, mas o tom era o de quem cumpre um dever, não o de quem nutre um afeto. O amor havia se transformado em um contrato de manutenção. O dia em que meu neto mais novo, que eu ajudei a criar, me apresentou a um amigo como o pai do meu pai, como se eu não tivesse nome ou identidade própria, foi uma facada sutil. Eu era apenas uma referência genealógica, um elo antigo em uma corrente que seguia em frente sem mim. A criança não teve culpa, ela apenas verbalizou a posição que eu agora ocupava no universo familiar, a de um ancestral vivo. Houve um dia em que eu caí no quintal enquanto cuidava das minhas rosas. Fiquei ali, no chão, por quase uma hora, não porque a dor me impedia de levantar, mas porque uma pergunta paralisante tomou conta de mim. Se eu morresse ali, naquele exato momento, quanto tempo levaria para que eles dessem pela minha falta? A resposta me aterrorizou mais do que qualquer osso quebrado. Tentei me reconectar, ligando para contar uma novidade banal, para ouvir suas vozes. Mas as conversas eram sempre apressadas, finalizadas com um "tenho que ir", a gente se fala depois que nunca chegava. O telefone, que antes era a ponte que nos unia à distância, tornou-se o muro que confirmava o meu isolamento. Cada chamada não atendida era um tijolo a mais nessa construção. A comida que eu preparava com tanto esmero, as receitas da minha falecida esposa que eles tanto amavam agora eram recebidas com críticas veladas. Muito sal, pai.
A médica disse que o senhor não pode comer fritura. Minha nora trazia comida congelada insossa e prática, que ela dizia ser para o meu bem. Ela estava na verdade me despojando do último prazer que me restava, o de nutrir aqueles que eu amava. A casa, antes um santuário de memórias felizes, tornou-se um mausoléu. Cada objeto me lembrava de uma ausência, cada cômodo silencioso gritava a falta que eles faziam. Eu caminhava pelos corredores como um fantasma, assombrado não pelos mortos, mas pelos vivos que me haviam esquecido, o que era uma forma muito mais cruel de assombração. O cheiro de naftalina começou a tomar conta dos armários, um aroma de desuso, de coisas guardadas que nunca mais veriam a luz do dia. Assim como as roupas antigas, eu também estava sendo guardado, preservado em um estado de espera inútil, um item de um passado que já não servia para o presente que eles estavam tão ocupados em construir. O ponto final, a epifania dolorosa, veio em uma tarde chuvosa. Eu estava na varanda quando meu filho chegou sem avisar. Ele não me viu e atendeu a uma ligação. Ouvi sua voz, clara e sem disfarces, dizendo à sua esposa: "Não posso demorar, só vim deixar as compras. Você sabe como ele é, cada visita é um drama, uma chantagem emocional." Eu não era um pai, era um fardo. Naquele instante, a garoa fina se transformou em um dilúvio dentro de mim. A verdade, nua e brutal, era que eu não era mais uma fonte de amor, mas de obrigação. Minha presença não trazia alegria, mas um peso. Eles não me abandonaram de uma vez, fizeram algo pior, me esvaziaram de significado aos poucos, até que restasse apenas a casca de um homem sentado em uma varanda. A dor da traição não veio da maldade, mas da indiferença. Eles não me odiavam, simplesmente haviam deixado de me ver a dor. O processo estava completo. Eu não era mais o pilar da família, mas a pedra no caminho, uma memória inconveniente de um tempo em que o amor não precisava ser prático para ser real. E ali, ouvindo a chuva bater no telhado, eu finalmente entendi a natureza da minha solidão. Não era a ausência de pessoas, mas a ausência de um lugar no coração delas. A morte do corpo é uma certeza da vida, mas a morte em vida, o ser apagado da história daqueles que você mais ama, é uma condenação para a qual não existe paz nem sepultura. Aquela frase, chantagem emocional, ecoou na minha mente com a frieza de uma sentença. Não foi dita com raiva, mas com o cansaço de quem descreve uma tarefa rotineira e desagradável. Naquele momento, sob o som constante da chuva, a tristeza que me consumia começou a se solidificar, transformando-se em algo duro, denso e inquebrável. A dor da invisibilidade deu lugar a uma clareza cortante, a percepção de que eu havia me tornado um problema a ser administrado, uma nota de rodapé na história que eles escreviam para si mesmos. A ilusão de família que eu regava com tanto cuidado secou instantaneamente. Eles me subestimaram. Sempre me viram como um homem simples, de poucas palavras e menos posses, alguém que viveu uma vida inteira de trabalho braçal, e cuja única herança seria a casa e as memórias. Enxergavam minha prudência como medo, meu silêncio como ignorância, e minha frugalidade como a prova de que eu não tinha mais nada. Eles nunca imaginaram que a sabedoria de um homem não se mede pelos diplomas na parede, ou pela velocidade com que ele abraça as novidades do mundo, mas pela profundidade com que ele entende a natureza humana e se prepara para suas inevitáveis tempestades. O que meus filhos nunca souberam é que por trás do patriarca de mãos calejadas, havia um segredo. Um pacto silencioso que fiz com a mãe deles, Maria, anos antes de ela partir. Numa noite, sentados na cozinha, ela me fez prometer. Guarde uma parte para a emergência de verdade, ela disse. Não para os caprichos deles, mas para o dia em que o chão sumir. Era o nosso ninho, um refúgio construído com as economias de uma vida inteira, escondido não por desconfiança, mas por um amor que previa a fragilidade de tudo. Esse segredo não era apenas uma quantia em dinheiro, mas um testamento da nossa visão de mundo. Enquanto meus filhos viam o futuro como uma linha de crédito infinita, eu e Maria o víamos como um campo que precisava ser semeado e protegido. Ela, com sua inteligência prática, sabia que o mundo que estava por vir seria rápido e impiedoso, um lugar onde os laços poderiam se afrouxar sob a pressão do dinheiro e da conveniência. E ela estava certa como sempre esteve. Eles nunca perguntaram. Estavam ocupados demais me dando conselhos que eu não pedia,
explicando sobre investimentos de risco e aplicativos que prometiam fortunas fáceis. Sorriam com condescendência quando eu dizia que preferia o colchão. Não era o colchão, claro, mas a metáfora era a mesma. Eu acreditava em alicerces, em algo sólido sob os pés, enquanto eles viviam em castelos de areia, convencidos de que a maré nunca subiria para eles. A verdade é que eu não era um fardo, eu era na verdade o único pilar que ainda não havia sido corroído pela vida moderna que eles escolheram. Aquele velho que eles viam como um gasto, uma obrigação, era o guardião silencioso de uma segurança que eles mesmos haviam perdido há muito tempo, em algum lugar entre uma prestação de carro e a fatura do cartão de crédito. Minha sabedoria não era ultrapassada, era atemporal. O segredo tem um endereço. Um pequeno apartamento de 2 quartos no centro antigo da cidade, que comprei quando os preços ainda eram decentes, logo após a nossa aposentadoria. Um imóvel discreto que nunca mencionei a eles. Por todos esses anos ele esteve alugado, gerando uma renda modesta e constante que eu não usava. Cada centavo era reinvestido silenciosamente em uma aplicação de baixo risco que crescia com a paciência de uma árvore. Eles viam meu extrato bancário, o da conta que eu usava para as despesas do dia a dia, e tiravam suas conclusões. Viu, pai? O senhor mal tem dinheiro para uma emergência, dizia meu genro, com uma falsa preocupação que mal escondia seu desprezo. Eles nunca imaginaram que existia outra conta, em outro banco, um nome que nunca ouviram sair da minha boca. Uma conta que eu visitava uma vez por ano apenas para ver o fruto da minha disciplina. Essa conta, hoje, guarda pouco mais de R$200 mil. Não é uma fortuna de cinema, mas é o suficiente para me garantir uma velhice digna, com cuidadores escolhidos por mim, em um lugar onde eu não seja um estorvo. É o valor da minha independência, é o preço da minha paz. É o som da minha voz dizendo, sem precisar gritar, que o jogo mudou de regras porque eles nunca se deram ao trabalho de ler o manual. O mais irônico é que eu via as rachaduras em suas vidas. Ouvia as conversas sussurradas sobre dívidas. Via a ansiedade em seus rostos quando acreditavam que eu não estava prestando atenção. Meu filho, com seu carro importado, estava afundado em financiamentos. Minha filha, com suas viagens internacionais, vivia no limite do cheque especial. Eles me julgavam pela minha simplicidade enquanto se afogavam em sua complexidade. A sabedoria que eles desprezavam era justamente a minha capacidade de enxergar além das aparências. Eu não precisei de um aplicativo para entender que gastar mais do que se ganha é o caminho mais curto para a servidão. Eu aprendi isso com a terra, com as colheitas, com os anos de seca e os de fartura. Uma lição antiga que, para a geração deles, soava como um dialeto esquecido e inútil. Eles me transformaram em um velho senil, um coitado que precisava de tutela. Acreditavam que eu era incapaz de gerir minha própria vida, que minhas decisões eram falhas e que eu precisava ser protegido de mim mesmo. Essa narrativa lhes era conveniente, pois justificava o controle que exerciam e aliviava a culpa pelo abandono sutil que praticavam. Eles não me viam, viam apenas um reflexo de suas próprias necessidades. Na manhã seguinte àquela chamada telefônica, a chuva havia parado, mas o ar continuava pesado. Eu me levantei, não como o velho frágil do dia anterior, mas como o homem que construiu tudo aquilo. Vesti minha melhor roupa, peguei a pasta de couro onde guardava os documentos que eles nunca souberam que existiam, e caminhei até o ponto de ônibus. Havia uma firmeza em meus passos que eu não sentia há anos. No banco, o gerente, um homem quase da minha idade que ainda valorizava um aperto de mão, me recebeu com respeito. Ele ouviu meu plano em silêncio, sem surpresa, apenas com um aceno de cabeça compreensivo. Ele via histórias como a minha todos os dias. A transferência dos recursos, a atualização dos meus dados, tudo foi feito com uma eficiência silenciosa que contrastava com o drama emocional da minha família. De lá fui direto a um escritório de advocacia. Não para processar meus filhos, não para exigir nada deles. A vingança é um prato que se come frio, mas o meu não seria vingança, seria justiça. Fui para organizar meu futuro, para redigir um testamento que refletisse a realidade dos fatos, para garantir que minha vontade fosse a única lei a reger o que era meu, por direito e por suor. O peso que saiu dos meus ombros não foi o da solidão, mas o da obrigação de fingir que eu não via a verdade. Eu estava livre. Livre da necessidade de aprovação,
livre da esperança de um afeto que não existia mais, livre da cadeira vazia na cabeceira da mesa. Eu não era mais um ator coadjuvante no drama deles, eu havia me tornado o roteirista da minha própria história. A tristeza pelo que perdi ainda existe, ela mora em um canto do meu coração. Perdi a família que eu acreditava ter construído, as risadas ao redor da mesa, a ilusão de ser amado incondicionalmente. Mas no lugar dessa perda, nasceu uma força tranquila, a certeza de que a minha dignidade não estava à venda, e não dependia da atenção deles para existir. Eles ainda não sabem de nada. Provavelmente meu filho está agora mesmo reclamando com a esposa sobre a obrigação de ter que me visitar no próximo fim de semana. Mal sabe ele que, quando chegar, não encontrará um pai esperando por migalhas de atenção, mas um homem que retomou o controle de seu destino. A justiça, afinal, não precisa de barulho. Às vezes, ela é apenas o som de uma porta se fechando suavemente, do lado de dentro. Meu plano final não nasceu de um desejo de retaliação, pois a vingança é um veneno que primeiro adoece quem o carrega. Nasceu da clareza fria que a chuva daquela tarde me trouxe. Minha decisão foi um ato de autopreservação, a cirurgia necessária para remover um tumor de negligência que ameaçava consumir o resto da minha vida. Eu não estava destruindo uma família, pois o que restava já era uma ruína de conveniências. Eu estava simplesmente resgatando um homem dos escombros, o único morador que ainda valorizava a fundação daquela casa. A justiça que eu buscava não precisava de um tribunal, apenas da coragem de assinar meu nome nos papéis que me devolveriam a mim mesmo. O primeiro passo foi o mais simbólico: colocar a casa à venda. Aquele lugar, construído com o suor da minha juventude e as esperanças de uma vida inteira, havia se tornado uma prisão de memórias amargas. Cada cômodo ecoava as ausências, cada objeto era um lembrete da minha invisibilidade. O corretor, um jovem eficiente, viu apenas tijolos e metros quadrados, e isso foi um alívio. Para ele, era uma transação comercial, não o desmantelamento de um legado. Ao assinar a autorização de venda, senti um peso extraordinário se desprender dos meus ombros. Eu não estava vendendo um lar, estava comprando a minha liberdade e o bilhete de partida para um futuro onde eu seria o único arquiteto. Enquanto a casa era visitada por estranhos que mediam paredes e sonhavam seus próprios futuros, eu iniciei o processo de me desapegar do passado. Empacotei apenas o essencial, aquilo que definia quem eu era para além dos títulos de pai e avô. Meus livros, as ferramentas do meu ofício, as cartas de Maria e um único porta-retrato dela. O resto, os móveis pesados, a louça dos jantares de domingo, os brinquedos esquecidos dos netos, eu cataloguei friamente. Deixei instruções claras ao meu advogado: após a venda, tudo seria doado a uma instituição de caridade. Eles não teriam o trabalho de esvaziar a casa, nem o fardo de decidir o que fazer com os restos da vida que abandonaram. No Novo Testamento que redigi, a lógica foi a da justiça, não a da punição. Todo o meu patrimônio secreto, aquele construído com a sabedoria que eles tanto desprezaram, foi destinado a um fundo para garantir meus cuidados até o último dia, com o remanescente sendo doado para um asilo de idosos de minha cidade. Aos meus filhos, eu deixei algo de valor inestimável e, para eles, completamente inútil, os álbuns de fotografia. Deixei a eles a herança que de fato mereciam, as memórias que eles se recusaram a honrar em vida. Que olhassem para aqueles rostos sorridentes e se lembrassem do que perderam, não por minha causa, mas por suas próprias escolhas. A mudança foi silenciosa como um sussurro. Em uma manhã de terça-feira, um pequeno caminhão encostou e levou minhas poucas caixas. Não houve despedidas, pois não havia ninguém de quem se despedir. Caminhei pela casa vazia uma última vez, o som dos meus passos ecoando como em uma catedral abandonada. Não senti tristeza, apenas o alívio profundo de quem finalmente encerra um capítulo doloroso. Fechei a porta da frente sem olhar para trás, entregando a chave ao corretor. Aquele homem, aquele pai, aquele avô, havia morrido ali. E na calçada sob o sol da manhã, um novo homem nasceu, mais velho, porém infinitamente mais livre. Hoje vivo no pequeno apartamento no centro da cidade, o refúgio que Maria e eu construímos em segredo. A luz do sol entra pela janela e ilumina a poeira dançando no ar, um balé silencioso que me faz companhia. O telefone não toca,
e a paz que isso me traz é indescritível. Cuido de um pequeno vaso de manjericão, leio os jornais sem pressa, e caminho pela praça observando a vida passar. Não sou mais uma obrigação na agenda de ninguém. Sou apenas um homem, dono do meu tempo, senhor das minhas vontades, em paz com a minha solidão escolhida, que é 1000 vezes mais rica do que a companhia imposta que eu tinha antes. Eles descobrirão, eventualmente, talvez em uma visita obrigatória no próximo feriado, encontrarão uma nova família na casa que um dia foi deles. Receberão uma carta formal do meu advogado. Não imagino suas reações, e pela primeira vez em muitos anos, não me importo. Meu ato final não foi um corte, mas uma poda. Eu cortei os galhos secos para que a árvore velha pudesse respirar. O verdadeiro legado que construí não estava na casa ou no dinheiro, mas na dignidade que recuperei. E essa é uma herança que não pode ser deixada a ninguém, apenas vivida até o último suspiro.